Mateus capítulo 27. Mateus capítulo de número 27, a partir do versículo de número 45. O nome da mensagem é De Dentro para Fora. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani? O que quer dizer: meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido em vinagre, e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Senhor Jesus, nós queremos clamar para que a doce ação do Teu Espírito, meu Pai, venha trazer sobre nós, meu Pai, uma unção de entendimento. Que o Espírito de revelação, meu Pai, venha sobre nós, a partir desse momento, meu Pai. Começa, meu Pai, trazer, meu Pai, entendimento e abrir os corações nesse momento, porque nós Te amamos, Senhor Jesus. Nós Te amamos e nós queremos, meu Pai, nos integrar a Ti, meu Pai. Nós queremos Te entender, nós queremos nos comunicar contigo, Pai. Que o Teu Espírito comece a inundar cada coração. Que comece a tocar no espírito e na alma e no corpo de cada um, meu Pai. Que eles possam, nesse momento, a sentir verdadeiramente o Teu Espírito, meu Pai. Que eles possam, nesse momento, receber um toque do Teu Espírito. Que eles possam, nesse momento, receber um toque fresco de Tuas mãos, Senhor Jesus. Um toque fresco. Que o Teu Espírito comece a se mover, meu Pai, dentro de cada um que aqui está. Porque nós Te amamos e nós queremos, meu Pai, cada vez mais estar em Ti. Senhor Jesus, nós Te louvamos. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar. Tu és bem-vindo nesse lugar. Tu és bem-vindo. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Começa a tocar. Começa a tocar em pessoas aqui nessa noite. Começa a tocar em pessoas aqui nessa noite, Espírito Santo. Começa a tocar em pessoas que, muitos daqueles que entraram aqui, nunca sentiram um toque fresco do Teu Espírito, meu Pai. Aquele toque que nos faz chorar, aquele toque que nos faz cada vez mais tementes a Ti, Senhor Jesus. Toca, recebam o toque do Espírito Santo nessa noite. Recebam o toque de Jesus. Aleluia. Gente, nós vemos aqui, nessa passagem que nós lemos, Jesus entregando o seu Espírito, Jesus ali na cruz, e a gente começa a ver algo sobrenatural acontecendo no momento em que Jesus entrega o seu Espírito. Havia uma multidão, havia ali uma torcida, para poder ver o que estava acontecendo naquele dia. Em outras passagens, em outros livros, vai dizer que naquele momento em que Jesus foi morto na cruz, houve trevas sobre toda a terra. Eram 3 horas da tarde, no momento do sacrifício da tarde. E Jesus, ele entrega o seu Espírito.
E vai dizer que no momento em que Jesus ele entrega o seu espírito, o véu, ele se rasga de alto a baixo dentro do templo. O véu se rasga de alto a baixo. E no momento que o véu se rasga de alto a baixo, coisas ainda mais loucas começaram a acontecer. Porque começou a haver terremoto, e vai falar que algumas sepulturas começaram a se abrir. E começaram a sair dentro daquelas sepulturas alguns santos, que segundo alguns estudiosos, eram santos lá do período pré-diluviano. Antes do dilúvio acontecer, eram homens tementes a Deus, que morreram. E que saíram daquelas tumbas, daquelas sepulturas, e, como diz o texto, serviram de testemunha, começaram a andar no meio da turma. Era uma ressurreição em que eles ressuscitaram com corpos normais, não uma ressurreição da maneira como Jesus ressuscitou, em que ele tinha um corpo transformado, em que ele passava por dentro de parede, ele comia. Esse é o estágio que nós vamos ter após o arrebatamento. Mas essas pessoas, elas foram ressuscitadas de uma maneira para poder viver um tempo mais daquilo que Deus tinha para a vida deles. E eles começaram a andar no meio da turma. Foi um negócio tremendo. E por que isso foi tão importante, a questão de rasgar o véu de alto a baixo? Por que eu quero trabalhar nisso linkado com o Espírito Santo? Porque, para quem não sabe, naquela época ainda existia o templo. Era um templo chamado Templo de Herodes, que foi um templo que demorou aproximadamente 40 anos para ser construído. Foram, se eu não me engano, 36 anos exatamente, em que aquele templo demorou para ser construído. Porque não sei se vocês sabem, o templo, existia um tabernáculo em que as pessoas que caminhavam no deserto, eles armavam e desarmavam conforme eles iam andando no deserto. E dentro desse tabernáculo, ele era um tabernáculo que foi dado por Deus, segundo um modelo estabelecido nos céus, conforme o livro de Hebreus, ele vai dizer para nós, que Moisés ele tem um encontro com Deus, e Deus ele dá uma planta para ele. Deus fala assim, eu vou te dar uma planta, como funciona as coisas aqui no céu, e você vai reproduzir aí embaixo, é lógico, com aquilo que você tem. Porque Deus, tudo aquilo que é estabelecido por Deus, primeiro foi estabelecido nos céus. Tudo que Deus, ele traz para nós, primeiro foi estabelecido nos céus. Nós vamos ser bem-sucedidos a partir do momento que nós conseguimos ouvir os céus, e conseguimos estabelecer esse modelo aqui na terra. E eu vou falar para você como que a gente pode buscar esse modelo. Mas Moisés, ele tem esse encontro com Deus, e Deus ele fala, você vai construir uma barraca, e essa barraca ela vai ter três salas distintas, 3 locais distintos, um unido ao outro. Então, esse tabernáculo, que era chamado de tabernáculo da revelação, ou tabernáculo de Moisés, era um lugar onde existia um átrio que era aberto, que era onde as pessoas chegavam, onde qualquer um poderia acessar, desde que fosse da tribo de Israel, ou que se fosse um estrangeiro, ele tinha que se integrar e tinha que se circuncidar no meio do povo, ele tinha que fazer parte daquele povo. Então ele chegava naquele átrio, e nesse átrio era oferecido um cordeiro, num altar que se chamava altar de holocausto. E nesse altar de holocaustos ali era queimado a oferta de cordeiro, que significa o sacrifício, que significa nós, quando chegamos para Deus, nós temos que crer no sacrifício do cordeiro. E ali do lado tinha uma bacia d'água onde a pessoa se lavava, que simboliza o quê? A partir do momento que nós entregamos a nossa vida, a partir do momento que eu creio no sacrifício de Jesus pela minha vida, eu sou lavado por Deus de todos os meus pecados. E depois que a pessoa fazia esse sacrifício, existia um outro compartimento, existia uma outra sala, um outro local chamado lugar santo, de onde somente os sacerdotes podiam acessar. Então nesse lugar santo, era um lugar que tinha aquele candelabro com sete hastes, e do outro lado, logo à frente do candelabro, ficava a mesa dos pães da preposição, que eram 12 pães. E logo à frente, para quem entrava, ficava um altar de ouro chamado altar de incenso. Tudo isso tem um simbolismo. Qual que é esse simbolismo?
O candelabro significa a ação do Espírito Santo que traz luz sobre as nossas vidas. E ele é perfeito porque tem 7 hastes. As 7 hastes representam algumas características de Deus, mas para a gente poder ser mais rápido, representa a perfeição de Deus. Os pães da proposição significam o quê? A palavra de Deus. E o que isso quer dizer? Que nós só vamos ter revelação da palavra através da luz do Espírito Santo em nós. Porque se você somente comer do pão da palavra sem a revelação do Espírito Santo, você vai virar somente um teólogo, você vai virar somente um religioso. Então, para que você possa conhecer o Espírito por trás da letra, você tem que o quê? Comer dos pães juntamente com a luz do Espírito. E isso vai produzir o que em nós? O altar de incenso. O altar de incenso vai dizer que ali representava o quê? A oração e a adoração dos santos. Então aquele incenso que era colocado, porque a gente pensa que incenso é aquele palitinho que quando a gente não era convertido, ficava acendendo para Buda, para Shiva, para qualquer outra coisa aí. Lá não é esse incenso. Era um pó que tem uma fórmula que está na Bíblia, que tinha sal, que tinha mirra, que tinha uma série de coisas, onde o sacerdote jogava e aquilo produzia uma fumaça. Depois desse estágio, existia um terceiro estágio, que era chamado de lugar santíssimo. Nesse lugar santíssimo tinha um véu que dividia, e esse véu, gente, a gente pensa, quando a gente fala de véu, a gente pensa que é somente uma flanelinha, né, um paninho. Não, esse véu, ele tinha um punho de espessura. Era um cobertorzão grosso dessa espessura. Então, atrás desse véu, existia o quê? A arca do testemunho, a arca do Senhor. Esse local era um local escuro, que somente o sumo sacerdote podia acessar esse lugar uma vez por ano, desde que oferecesse um sacrifício. Então ele tinha que fazer todo um ritual para poder entrar nesse lugar. Era uma vez por ano, e ele tinha que produzir incenso. E aquele incenso era produzido de tal maneira que aquele lugar era inundado com a fumaça. Ele tinha que vestir uma roupa especial, uma roupa que não teria sido usada, uma roupa limpa. E ele entrava nesse lugar com essa roupa especial, e juntamente com essa fumaça produzida pelo incenso. Por quê? Porque ele tinha que sumir diante da presença de Deus. E isso fala algo muito importante para nós. Quando nós entramos na presença de Deus, o centro de tudo não somos nós. Quando nós entramos na presença de Deus, o centro é único e exclusivamente o Senhor Jesus. Sabe por que muitas vezes nós não somos abençoados? Porque nós entramos diante do Senhor para poder ficar falando somente da gente. É eu. Mas quando nós entramos na presença do Senhor, falando: Senhor, eu não quero ver o que tem na frente, eu não quero saber o que tem atrás, eu vou entender que nesse lugar está dominado pela fumaça, mas eu entendo que o Senhor está nesse lugar, porque eu não preciso ver nada, eu só preciso reconhecer que Tu és o meu Senhor. Aí acontece aquilo que a gente viu hoje. Alguém falou que uma coisa, acho que foi no momento de oferta que o Xande falou, que a gente pede e não recebe, porque a gente pede mal, para a gente poder viver nos nossos próprios deleites. Viver nos nossos próprios deleites é o homem que entra na presença de Deus sem levantar incenso, sem levantar o incenso da adoração. Às vezes a gente pensa que a adoração é simplesmente o quê? O fato da gente cantar para poder animar um pouco, para o culto não ficar sem graça. Adoração não é isso. Adoração é você entrar na presença de Deus e reconhecer que Ele é Senhor. Adoração é você reconhecer que sem Ele você não pode viver. Adoração é você entrar diante dEle e falar: Senhor, faz de mim o que bem quer, porque eu estou aqui na Tua presença como um sacrifício vivo. E esse cara entrava ali uma vez por ano, e ele fazia expiação pelos pecados do povo. E vai dizer alguns rabinos que naquela arca onde tem aqueles 2 anjos com as asas viradas para frente, falando da comunhão, falando dos querubins que rodeavam o Éden, que ali Deus ele aparecia numa luz que comunicava algo para aquele sumo sacerdote. Agora imagina só, olha que negócio restrito. Você tem que esperar uma vez por ano, e para poder
incumbir um sumo sacerdote de poder falar por você na presença de Deus. É muito impessoal isso, é muito mecânico isso, é muito raso isso que tinha para aquela época, mas era a maneira que Deus encontrou para conversar com um povo que não queria muito compromisso com Deus. Porque sabe, Deus ele vai se comunicar conosco na medida que nós assumirmos compromisso com o Senhor. A gente vai ver o povo em Êxodo 19, onde Deus ele chama, ó, eu quero todos vocês, todos. Deus estava chamando todos para ser sacerdotes. Não era o chamado de uma tribo somente, uma tribo de Levi. Deus queria todos. E Deus fala assim, ó, prepara, daqui a 3 dias eu vou encontrar com vocês. Vocês se purifiquem, que o negócio vai pegar aqui no monte. Só que na hora que o povo vem e fala, Moisés, estamos aqui purificadinho, estamos aqui tranquilo. Vai dizer que na hora que o povo viu Deus se manifestando com trovões, terremotos e fogo na montanha, o povo falou, Moisés, vai lá você, a gente não quer. Porque eu tenho descoberto uma coisa nessa minha caminhada, cuidando de pessoas. Tem pessoas que se assustam com o poder de Deus, que veem as manifestações do Espírito de Deus e elas fogem. Sabe por quê? Porque a manifestação é um sinal, e um sinal indica para você que aquele Deus é poderoso, e que um Deus poderoso, ele não aceita pouco compromisso, ele não aceita andar com ele de qualquer jeito. E as pessoas muitas vezes preferem dar meia volta e voltar para trás, do que assumir um compromisso de viver verdadeiramente tudo aquilo que esse Deus poderoso tem para nós. É muito louco isso. Os sinais, eles vêm justamente, os sinais do Espírito, os sinais de Deus, eles são poderosos justamente para você olhar e falar, uau, esse Deus, ele é sobrenatural, ele é diferente de tudo aquilo que tem nessa terra. Eu não quero mais aquilo que a terra tem para mim, eu quero aquilo que o céu tem para a minha vida. Oxe, ó, aqui é avivamento puro, tem até café no negócio. Avivamento, gente, avivamento. Então, a gente não pode olhar para os sinais de Deus e nos afastar do Senhor. Os sinais são justamente para falar, é Deus falando, eu sou poderoso, mas ao mesmo tempo que eu sou poderoso, eu me relaciono com você, ao mesmo tempo que eu sou poderoso, eu te amo, ao mesmo tempo que eu sou poderoso, eu me reduzo a um homem aqui na terra para poder me relacionar com você. Só que o povo não conseguiu entender isso, e viveram por muito tempo dessa maneira. Só que sabe, quando a gente não assume um compromisso com Deus, quando a gente não se agarra no Senhor e busca crescer no Senhor, aquilo que Deus muitas vezes ele é obrigado a fazer por regra, porque você escolheu assim, aquilo começa a perder o sabor. Aquilo que já era sem gosto fica mais sem gosto ainda. E a gente se afasta mais ainda do Senhor. Mas quando você, como diz Pedro, quando você prova que o Senhor é bom, quando você arrisca a se desnudar diante do Senhor e falar, Senhor, a partir de agora eu estou rendido, faz o que você quiser, você começa a provar que verdadeiramente Deus, Ele é poderoso na tua vida. Quando a gente vive da outra maneira, a gente vive somente Deus agindo na vida das outras pessoas. E fica, sabe, com aquela conversinha. Por que Deus faz isso com fulano e não faz comigo? Por que é aquilo? Por que é isso? Deus, gente, o Espírito de Deus, ele quer nos abraçar e Ele quer ser um conosco. Foi sempre essa a vontade de Deus. Então, aquele véu era uma representação de uma divisão, em que somente alguns ungidões podiam acessar a presença do Senhor. Mas quando Deus começou a ver que isso precisava mudar, que essa regra já não estava funcionando mais, Deus envia Jesus, onde vai dizer lá em Filipenses, no capítulo 2, que ele, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes,
tomando a forma de servo, fez-se semelhante aos homens, escolhendo a morte e morte de cruz. Então ele se esvazia de toda a sua glória, o Filho de Deus, ele vem caminhar sobre a terra para dizer: ei, eu estou aqui caminhando com você, eu estou aqui me relacionando, eu fiz igual a você para que você entenda que assim como o Pai me ama, Ele quer fazer com que você viva verdadeiramente esse amor. Não é religião, é transformação de mente. Não é regra, é relacionamento. Então a galera começa a ver Jesus andar. O que chocou? O que chocou as pessoas naquela época? Porque um homem normal, que conversava com prostituta, que conversava com maconheiro, que conversava com mendigo, que conversava com cheirador de cocaína, ele conversava com um empresário, ele conversava com um professor. Era um cara normal, que sentava na mesa das pessoas, mas pelo fato de ele estar totalmente conectado ao Pai, ele conseguiu o quê? Conviver com essas pessoas sem ser afetado pelo pecado delas. Muito pelo contrário, aonde ele sentava, as pessoas eram impactadas com a santidade que ele tinha. Assim o Senhor quer fazer conosco. Você não precisa ser um fujão, você não precisa ser uma pessoa que fala que aquele eu não for, que aquele eu não presto, que aquele não sei isso. Ei, seja cheio de Deus e você vai começar a transformar quem está ao teu redor. O preconceituoso, sabe o que ele é? Na verdade, o preconceituoso, ele é um medroso. O preconceituoso, ele olha para as pessoas que são diferentes dele, ele olha para um homossexual, ele fala: não posso chegar perto do homossexual. Por que você tem medo de virar homossexual também? Porque quando a gente tem firmeza de fé em quem nós somos, o homossexual que vai ter que ouvir eu falar de Jesus, mas não ouvir falar de Jesus, você tem que esconder, não. Ele vai ver eu abraçar ele vai ver eu poder dar um beijo nele como um amigo, ele vai poder ver eu abraçar ele e falar: cara, Deus tem mais para a tua vida. A tua vida não se limita nesse teu pecado aí. Esse teu pecado é somente um pecado que é diferente do pecado do outro irmão, que é mentiroso. Só há diferença de pecado, não tem diferenciação em matéria de eu não posso, não. Da mesma forma que um é mentiroso, da mesma forma que o outro é adúltero, aquele tem um pecado que se chama homossexualidade. E Jesus, Ele nos levantou justamente para a gente poder tocar essas pessoas, para a gente poder alcançar essas pessoas em amor. E quando eu falo em amor, não é você ficar falando: que bonitinho o seu pecado, que lindo, pode continuar dessa maneira. Não, é você caminhar com ele e falar: cara, pelo menos no momento que você estiver andando comigo, você vai ver que é possível ser feliz andando com Jesus. Você vai ver que é possível ser feliz sem poder ser dependente de algo, mas ser dependente de uma pessoa que me transforma. Você vai perceber que você não precisa deixar de fazer algo para que Ele te ame. Você vai perceber que pelo fato dEle te amar, você vai deixar de fazer algo automaticamente. O movimento é diferente. Eu não tenho que cumprir uma regra para Ele me aceitar. Ele já te aceitou. Ele já te aceitou desde antes da fundação do mundo. Basta, a partir de agora, você dar vazão para isso. Você crê naquilo que Ele fez. Porque automaticamente a tua vida vai ser santificada e transformada. É assim que funciona. Então, o que acontecia nessa época? Aquele pano grosso. E não é à toa que o pano era mais grosso que os demais panos. Fazia uma separação entre Deus e os homens. E Deus, Ele colocou lá no céu: vou acabar com isso. Eu vou mudar a dinâmica desse povo. Deus, Ele muda toda uma estrutura para poder nos alcançar. Deus, Ele muda toda uma religião para poder nos alcançar. Então Jesus, Ele vai para a cruz, e no momento que Ele entrega o seu espírito, aquele pano, que era como uma grossura de uma lista telefônica. A lista telefônica só os mais velhos vão entender o que é. Os mais novos não vão saber o que é isso. Quem lembra das amarelinhas lá? É do meu tempo. Aquilo veio de alto a baixo. Por que de alto a baixo?
Porque um sistema religioso não pode ser quebrado do céu, da terra para o céu, só pode ser quebrado de algo que vem de cima para a terra. O negócio foi rasgado. E aí começa o que eu quero falar com você, que é o de dentro para fora. Porque às vezes a gente aprendeu que o véu, ele foi rasgado para que você pudesse entrar nesse templo. Mas a dinâmica é diferente. A religião nos ensinou que o véu foi rasgado para que eu, que estava lá fora, pudesse entrar lá dentro. Mas é diferente. As escrituras vão nos dizer que aquilo foi rasgado para quê? Para que aquilo que estava lá dentro pudesse ser manifestado aqui fora. Porque a obra de Deus, meus amigos, nós somos o templo. Hoje, a palavra de Deus vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. Ou seja, esse tabernáculo que estava lá no deserto era uma representação do ser humano. Por que ele tinha 3 partes? Porque nós somos compostos de quê? Corpo, alma e espírito. Nós somos compostos dessa estrutura. Então ali no átrio nós entregamos o nosso corpo. No lugar santo nós recebemos de Deus uma santificação de alma. Mas no lugar santíssimo nós temos uma conexão em espírito com Deus. Essa conexão ela é real. Nós nos conectamos a Deus através do nosso espírito. Então como funciona? Uma pessoa ela nasce com o quê? Espírito, alma e corpo. Só que o seu espírito é um espírito humano. Não é um Espírito Santo. Mas quando nós temos um encontro com Deus, Deus ele deposita o Espírito Santo dele dentro do nosso espírito. Então nós passamos a ser templo do Espírito Santo. Então, pelo fato de nós sermos templo do Espírito Santo, para que Deus ele depositou o Espírito Santo dentro de nós? E como eu disse para vocês outro dia, o Espírito não fica aqui, o Espírito fica aqui. O depósito do Espírito Santo é aqui, não é aqui. Daqui sobe para cá. E a gente começa a ver, eu acho legal desses últimos tempos que nós estamos vivendo, a ciência tem descoberto que o quê? Que o intestino é o nosso segundo cérebro. Começa a ver Deus ele trabalhando, ele se revelando através da ciência. Porque a palavra de Deus vai dizer que Deus ele se manifesta através das coisas que são criadas. Às vezes a gente acha que a gente só vai conhecer Deus lendo a Bíblia. Não é, você vai conhecer em primeiro lugar Deus lendo a Bíblia. Você vai conhecer Deus lá no seu secreto pela manifestação do Espírito Santo. Mas você vai conhecer a Deus olhando tudo ao seu redor. Você só tem que mudar a dinâmica da sua ótica. Então quando você vê um passarinho voando, você fala, pô, mas que louco, um bichinho desse tamanho, você pega um beija-flor. Bichinho desse tamanho, bate a asa 3.000 vezes por segundo, não sei quanto que... Cara, como que eu não vou enxergar Deus? Como que eu posso falar que não existe Deus? Então eu começo a ver toda a dinâmica de Deus, a gente começa a ver, a hora que eu olho um beija-flor, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, que Deus, no princípio, Deus criou o céu e a terra, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Está pairando na sua frente o beija-flor. É Deus falando, ó, como que eu me movo, ó, como que eu me movia antes, agora eu estou dentro de você. E o que acontece a partir do momento que esse Espírito ele vem sobre as nossas vidas? Qual é a expectativa do Senhor em cima disso? Que você venha num culto de domingo? Sabe, às vezes a gente diminui Deus, a gente acha que Deus, ele vem habitar dentro do nosso espírito, para eu vir no culto no domingo, ou para eu vir entregar um dízimo para Ele. Isso é muito pequeno diante daquilo que Deus quer fazer conosco. Ele vem dentro de nós, ele domina o nosso espírito para quê? Para que nós venhamos a ser transformados conforme o modelo original, segundo a sua imagem e semelhança. E para que isso, como que eu vou provar que isso está acontecendo comigo? A partir do momento que esse espírito, ele sai de dentro para fora. Só que para poder sair o espírito de dentro para fora, o véu precisa ser rasgado. E
Sabe, tem alguns jargões gospel que a gente tem que começar a abandonar. Sabe, um jargão gospel que às vezes a gente fala involuntariamente, porque a gente está impregnado às vezes de religião. Quando você vem para a igreja, você fala assim, ó, vou lá para a casa do Senhor. Aqui não é casa do Senhor, a casa do Senhor é você. Aqui é uma igreja, que são 4 paredes. Eu sou casa do Senhor, você é casa do Senhor. Nós, reunidos como casa do Senhor, nós formamos uma mansão do Senhor. Mas isso aqui não é casa do Senhor. Outro dia a gente estava fazendo ginástica aqui dentro com o Amaral. Por isso que, aí você vê aí vem um religiosão. Pô, lá na igreja lá, o cara colocou jiu-jitsu dentro da igreja. Pô, é casa do Senhor. A casa do Senhor é você, cara. Está vendo como a gente parece que quer limitar a ação de Deus? Outro jargão gospel. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Por que você precisa ser cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo já está habitando dentro de você. Ou você acha que ele vai colocar uma porção a mais de Espírito Santo dentro de você? Então você chega lá diante de Deus, na sua oração, fala, Senhor, injeta mais um pouquinho de Espírito Santo aí. Não tem. Eu provo para você da palavra. Já recitei esse texto aqui 588 mil vezes. João capítulo 1, verso 16. E a todos deu da plenitude do seu Espírito, e graça por graça. Nicodemos, ele vai procurar Jesus naquele dia, de madrugada, por quê? Porque quando a gente está preso num sistema religioso, e a gente vê algo diferente, a gente vê algo sobrenatural, sabe o que a gente faz? A gente começa a buscar escondido algumas informações, porque o que vão pensar de mim, né? O que vão pensar de mim? Sabe, Deus está falando com alguém que nessa noite, ainda que você queira buscar escondido, busque escondido, porque Deus ele vai se revelar a você. Então Nicodemos foi lá escondidinho de madrugada. Mestre, o que eu tenho que fazer aí porque ninguém pode fazer milagre do jeito que você faz se não for vindo dos céus. Aí Jesus fala assim para ele, ó, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Então ele está falando assim, para você poder enxergar, porque ele não está falando ali, ele está falando de ver, ninguém pode ver. Então, existem alguns estágios na fé. Se você quer começar a ver algumas coisas da parte do Senhor, se você não está vendo ainda o agir de Deus, é sinal que você ainda não nasceu de novo. E nascer de novo, sabe o que é? Ele vai falar assim, mas como que eu sendo velho, eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Ali ele dá uma de louco. Porque ele sabia que isso aí não era possível. E Jesus fala assim, ele dá a entender para ele assim, cara, você precisa mudar a sua percepção das coisas do céu, para que você possa entender aquilo que eu estou vivendo. Você está com uma visão totalmente terrena, você está com uma visão totalmente carnal, você está com uma visão totalmente religiosa daquilo que se chama Deus. Então você precisa nascer de novo, porque uma criança, quando ela está dentro do útero da sua mãe, ela não tem percepção nenhuma, somente uma percepção inconsciente das coisas que estão acontecendo. Então, quando uma criança é rejeitada dentro do útero, o que acontece? Ela recebe aquilo inconscientemente, ela não tem consciência. Mas a partir do momento que ela sai do útero da sua mãe, a partir do momento que ela sai da barriga da sua mãe, o que acontece? A sua percepção começa a ser trabalhada, ela começa a perceber o mundo da maneira como lhe é apresentada. Então o que Jesus está fazendo? Volta de novo, volta desde o início, se desarma, e como se você estivesse nascendo de novo, você começa a olhar o mundo a partir da minha ótica. Porque quando você começa a olhar o mundo a partir da ótica de Cristo, você começa a enxergar o que é o reino de Deus. Reino de Deus não é a cidadezinha que você vai morar quando vai para o céu, não, que a religião mostrou. Reino de Deus é algo que você já começa a viver aqui na terra, porque o próprio Jesus vai dizer, você quer saber onde está o reino de Deus? O reino de Deus está entre vós. É aquilo que você está vivendo no meio do povo, é aquilo que você já começa a viver comigo, porque quem recebe Jesus, vai dizer lá em Romanos que você vai reinar em vida.
E quem reina em vida, senão aquele que está inserido dentro de um reino. E daí Jesus ele vai mais além. Então a partir do momento que você começa a ver, porque quem vê o reino de Deus, ele quer mais. Se você não quer mais de Deus, é porque ainda você não viu o reino de Deus. Porque quando você vê o reino de Deus, você quer ir além. E Jesus vai falar assim, ó, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. Então tem dois estágios. Primeiro você precisa ver. Depois que você vê, você fala, eu quero mais isso aí. Então já que você quer mais, agora você precisa tomar atitude. Tudo é atitude. Tudo você vai ter que se mexer. Não tem nada que vai vir aí no banquinho para você. Tudo você vai ter que buscar algo. Então você vai diante do Senhor para poder o quê? Nascer da água e do Espírito. O que é isso, pastor? É batismo? Não, nascer da água e do Espírito. O que é? A água vai falar do quê? Da palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que nos purifica. A palavra de Deus é aquilo que faz a gente rever conceitos. A palavra de Deus é aquilo que vai nos limpando das nossas impurezas. E quando eu nasço do Espírito é o quê? Eu passo a partir desse momento ter uma vida espiritual. O Espírito de Deus se comunica com o Espírito dele que está em mim. Sabe? Se você ainda não está conseguindo se comunicar com Deus, se você ainda não ouve Deus, o Senhor Jesus ele vai ativar o seu espírito aqui essa noite, para que você possa verdadeiramente entrar no reino de Deus. Aquilo que está dentro de você não pode estar morto, aquilo que está dentro de você não pode estar inerte. Então não tem aquela história que eu preciso me encher do Espírito. Ah, pastor, vou te derrubar nessa. Está escrito lá em Efésios, capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E você ficava lá no seu quarto, recitando 588 vezes esse versículo. Senhor, me enche com teu Espírito, me enche com teu Espírito. E você nunca foi cheio do Espírito. Sabe por quê? Porque você lê um entendimento errado. Lê versículo isolado que está escrito em adesivo atrás de carro de crente. Vamos lá para o texto. Vamos para o texto. Olha o que está escrito. Efésios 5, 18. Vamos ler a partir do verso de número 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então você tem que se levantar, de novo, falando de atitude. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio aqui é tolo, bobão, idiota, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Se era mau desde aquela época, imagina agora. Agora, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, na qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Continuando, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que ele está dizendo aqui? Quando você for se relacionar com alguém, começa a falar de coisa do céu, começa a falar de salmo para alguém, porque aquilo que está dentro de você vai encher a outra pessoa que não tem.
O encher-vos do Espírito nada mais é do que o quê? Uma manifestação que você vai tirar daquilo que está dentro de você e vai transferir, você vai começar o quê? Ser uma palavra viva andando por essa terra, fazendo com que pessoas não durmam mais, e aqui está falando de dormir, não é o ronco que a gente dá na cama, está falando de dormir espiritualmente, para que a gente comece a andar como verdadeiramente homens e mulheres prudentes, para poder entender qual seja a vontade do Senhor. Então, o que é o encher do Espírito que ele está falando aqui? Não é você entrar para o seu quarto e ficar, Senhor, me enche, não. É você se relacionar com as pessoas falando das coisas do céu. E para você ficar falando das coisas do céu, você não precisa ser um repetidor de versículo que anda para a rua. Esses dias eu vi um vídeo eu até mandei para algumas pessoas aí, está um cara de terno e gravata, andando lá no Nordeste. E ele com uma maleta na mão, com a Bíblia na outra. Então ele sai andando, falando em língua estranha, no meio da galera na rua. É muito bonita a ousadia dele, mas pouco produtivo. Então ele dá um pulo e fala, terra! Aí fala, o fim do mundo está vindo aí. Então você que fala aí que é crente, você não pode fazer isso, isso. Você não pode furar o olho do seu amigo. Estou falando furar o olho porque é diferente do que ele fala lá. Quando você for olhar, você vai ver que o negócio é mais profundo ainda. Não é isso. Não tem efetividade. Mas é você se relacionar com as pessoas. E a pessoa que está seca do Espírito, porque tem pessoas que estão sedentas do Espírito. Você vai na casa de algumas pessoas, as pessoas estão pedindo por algo que só você tem. Você já parou para pensar que as pessoas estão precisando de algo que só você tem? Só que é mais fácil a gente achar que a gente não tem. Eu falo que é a tal da falsa humildade, que a gente fala, Senhor, eu sou, igual o Gideão falava, né? Eu sou o menor da tribo de Israel. Aí Deus fala assim para ele, cara, levanta e vai nessa tua força, porque eu já coloquei algo poderoso em você. E o cara foi lá e venceu a guerra, o cara não era ninguém. Talvez você possa ter entrado aqui achando que não é ninguém, mas é dos ninguéms que Deus quer usar. Eu vejo Deus farto nessa geração de tentar usar pastores, de tentar usar os caras que estão aí, sendo os famosos da época, e o negócio não está acontecendo. Deus quer usar cada um de nós pela manifestação do Espírito Santo. Acabou o tempo de, é o pastor, não é o pastor, é você. O negócio está aí. Basta que você venha crer de todo o teu coração. Sabe, a gente não tem crido. Vivemos uma igreja hoje, nos últimos dias, que vive sob o domínio do medo. E o medo verdadeiramente vai fazer com que esse espírito, que é um fogo, que arde dentro, que tem que ser um fogo, que arde dentro de você, ele venha o quê? Se apagar. Se apagar, mas nunca sair de dentro de você. O Espírito que você recebeu, o Espírito de Cristo, que está na tua vida, quando você recebeu a Jesus, como o único e verdadeiro Salvador, ele não sai de dentro de você. Sabe? Quem fala que ele sai de dentro de você é religioso. Porque eu já fui muito religioso na minha vida e eu já preguei isso. Irmão, você pecar, o Espírito vai sair de você. Não peca não, senão o que está aí, ele não vai conseguir. Você vai se tornar um templo tão sujo, que o Espírito Santo ele não vai conseguir habitar dentro de você. Não está escrito isso na Escritura. Uma vez que o Espírito ele habita dentro de você, ele não foi recebido ali como um aluguel, ele não é um templo alugado. A Bíblia vai dizer que você, a partir do momento que recebe a Cristo, você se tornou propriedade do Senhor. E Deus ele não se desfaz da sua propriedade, muito pelo contrário, Ele vai lutar para que essa propriedade ela fique linda e adornada, pronto para o uso dEle. Nunca Ele saiu de você. Talvez você esteja vivendo uma vida miserável na presença do Senhor, mas eu quero liberar uma palavra para a tua vida. O Espírito de Jesus está dentro de você. Basta que você venha crer para que isso venha sair de dentro para fora.
É isso que ele quer fazer. Então Paulo ele vai falar com o jovem Timóteo, que pelas desaventuras da vida, ele não estava em pecado, ele não estava em nada, simplesmente ele estava oprimido por causa dos religiosos que não queriam deixar aquele jovem trabalhar. Ele era jovem pastor. Então Paulo ele chega para ele e fala assim: ó Timóteo, reaviva o dom que está em ti, a qual foi derramado por imposição de mãos do presbitério. Ele não está falando reaviva o Espírito, ele está falando reaviva o dom que está em ti, porque o Espírito estava vivo dentro dele. O Espírito está vivo dentro de nós. Mas a gente precisa tirar esse véu que tem impedido o Espírito de se manifestar. A religião é um véu que não permite que o Espírito se manifeste. O teu pecado é um véu que tem impedido com que o Espírito se manifeste. A tua falta de credulidade, a tua descrença tem feito com que o Espírito não se manifeste. Ela tem se tornado um véu na tua vida. Não deixe com que isso aconteça. O véu já foi rasgado de alto a baixo. Não coloque um véu aonde já foi tirado o véu. Não coloque coisas aonde Deus já tirou. Já percebeu como a gente quer colocar coisa onde Deus já tirou? A gente quer lembrar de pecado do passado que você não comete mais, onde nem Deus já se lembra mais. Sabe o que é isso? Às vezes a gente quer se tornar mais santo do que Deus. Quer ficar bancando pela falta de relacionamento. A gente entra no secreto. Ai, Senhor, lembra lá atrás? Me perdoa. Ele já perdoou. Então a gente fica remoendo o passado. Lembra quando eu era maconheiro? Me perdoa. Não tem assunto. Não tem assunto para orar com Deus. Sabe o que você faz? Quando você não tem assunto para orar com Deus, faz que nem eu. Eu falo bastante aqui, mas quando eu estou aqui embaixo eu falo pouco. Eu não sou homem de falar muito. Graças a Deus, Deus me deu um acessório para falar bastante. Aí deu minha esposa. Então Deus ele é top. Quando você vem com falta de alguma coisa, ele te dá um acessório. Então ele me deu um acessório bom no serviço. Eu sou de falar pouco. Então quando eu entro para orar com o Senhor, não é porque é com Deus que eu vou mudar, que eu vou virar um cara falante, porque Deus ele conhece quem eu sou. Então quando eu não tenho muito o que falar com Deus, eu entro na presença do Senhor e começo a orar em línguas. Porque a palavra de Deus vai dizer que a oração em línguas foi dado para que haja o quê? Edificação interior do homem, interior do nosso espírito. Então eu vou lá, falo um pouco com o Senhor e começo a orar com Ele em línguas. E Ele começa a vir e vai falar que nesse momento, quando a gente ora em línguas, é uma expressão em que o próprio Espírito se comunica verdadeiramente com o Espírito de Deus, na sua plena vontade. Então o que é orar em línguas? É eu falar, porque a palavra de Deus vai dizer que orar em línguas, quando eu oro em línguas, na verdade, a minha boca fala, mas o que a mente fica infrutífera. Então eu não sei o que está orando. Eu estou lá, estou falando com Deus, e Deus está entendendo aquilo que o Espírito quer comunicar, e o Espírito, como Ele conhece o meu coração, Ele está entregando para Deus um verdadeiro louvor e as minhas verdadeiras necessidades. Por quê? Porque é de dentro para fora. Não fica esperando vir algo diferente. Então tem gente cantando, e as nossas músicas falam isso, né? Algo novo, faz de novo, faz de novo. Não vai fazer de novo. Quem vai fazer o novo é você. Porque o que Ele já tinha que fazer, Ele já fez na cruz. Está consumado, Ele disse. Se está consumado, o que está falando? Não tenho mais nada para fazer nessa minha carne. O próximo estágio agora é vir buscar essa galera. Já deu o que tinha que dar. E a gente às vezes fica lá, então eu tenho que ser cheio do Espírito Santo, e eu fico com medo. Porque as pessoas que mais falam que tem que ser cheio do Espírito Santo são pessoas que têm buscado e têm engordado espiritualmente, mas não têm derramado aquilo que supostamente ela tem se enchido. Então o que nós temos que pedir para Deus? Senhor, eu quero que esse Espírito, ele se manifeste para fora.
Eu preciso que esse espírito, que esse véu que tem impedido que esse espírito venha se manifestar, ele venha ser rasgado de alto a baixo. É isso que a gente precisa clamar para o Senhor, por quê? Porque não é um enchimento do Espírito, mas uma plena manifestação do Espírito. Então Deus nos chama para manifestá-lo de forma plena. E como que você vai manifestá-lo de forma plena? Cada vez mais você vai ser parecido com Jesus. É um processo que se chama processo de santificação. Conforme o Espírito ele vai saindo daqui para fora, eu vou me santificando. Então aquele que roubava, ele não vai roubar mais. Aquele que adulterava, ele já não adultera mais, porque ele está indo num processo de crescimento espiritual. E conforme o crescimento espiritual, ele vai crescendo num processo de santificação e obediência a Deus. Quer saber o quanto de espírito você está manifestando? Veja o tempo que você leva em obedecer aquilo que o Senhor manda. Porque o camarada que ele entende, aquele que já manifestou, que está num processo maduro de manifestação do Espírito, ele sabe qual é a voz do Espírito. Ele entende o que Deus está falando de maneira imediata. Vamos dar um exemplo? Samuel. Samuel foi um refrigério para aquela nação. Porque vai falar que ali em 1 Samuel, que naquela época as visões eram muito raras. E Deus já não se manifestava mais, porque o povo tinha se desviado. E nós estamos num contexto de Antigo Testamento, onde o povo não era habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo vinha, fazia o que tinha que fazer e saía. Então Deus ele queria salvar, Deus ele queria se relacionar com o povo. E Samuel vem como um refrigério para aquele tempo. Sabe? Você vem como um refrigério para a tua casa. Deus te levantou como um refrigério para o teu trabalho. Deus te levantou como um refrigério para o lugar onde você está estabelecido. Lugares onde é uma terra seca espiritual. Lugares onde as pessoas já perderam toda a noção do certo e errado diante de Deus. Deus te colocou ali para você ser o quê? Um refrigério para essa geração. Então Deus ele começa a falar: Samuel, Samuel. E o Samuelzinho vai lá e não entende aquela voz, ele vai procurar o que? Eli. Mas Eli estava mais desviado que... Ele estava caidão, o sacerdote estava caidão, os filhos deles pegando a oferta do povo, transando com as meninas dentro do tabernáculo. Deus já tinha jurado aqueles meninos: eu vou pegar esses caras aí. E Deus quando fala que vai pegar, ele pega mesmo, os meninos morreram. E então Deus vem de novo: Samuel, Samuel. Samuel volta lá para Eli. Ele falou: não sou eu que estou te chamando. E depois Deus vem numa terceira vez e fala: Samuel, Samuel. E ele entende que era a voz do Senhor. E Deus ele se revela para Samuel e fala: eu vou vir sobre você. E você vai ser um refrigério para essa nação. Eu vou fazer algo louco no meio dessa turma, mas eu vou te usar, cara. Mas por quê? Porque ele se abriu em conhecer a voz do Senhor. Porque tudo é atitude. Quando você se dispõe a fazer com que esse espírito que está dentro de você, ele se coloque para fora, Deus ele vai começar a trabalhar em pessoas aqui, para poder refinar essa voz, para poder começar a entender essa voz. E não sair falando: Espírito Santo aqui, Espírito Santo lá, sem que não foi o Espírito Santo que falou. Porque vivemos um tempo em que alguns têm medo, mas outros estão falando muito do Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo que falou. E daí a pessoa manifesta isso, o negócio não acontece, e daí o nome do Senhor é envergonhado. O véu precisa cair. O véu precisa cair. Vamos abrir em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo de número 12. Olha o que vai dizer a palavra. Tendo, pois,
tal esperança. Servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, ou seja, que desaparecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Paulo, ele está aqui falando de algo que estava acontecendo. Ele estava falando dos judeus, que os judeus eles só têm como regra de fé deles a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, quando eles leem esses 5 primeiros livros da Bíblia, existe o que? Um véu. E esse véu o que é? Uma incredulidade com a pessoa de Jesus Cristo. E isso faz com que eles só enxerguem aqueles 5 primeiros livros como uma religião, como algo que não transforma a vida deles, como algo que não muda, como algo que é simplesmente um livrinho de algumas regras que eles têm que cumprir. E não consegue viver uma vida de espírito, não consegue viver uma vida de milagre, não consegue viver uma vida transformadora, não consegue reinar em vida. Então Paulo está falando que essa incredulidade impedia eles de ver, mas ele falou que quando eles se convertem e reconhecem Jesus, o véu lhe é tirado. E eles passam a entrar numa nova dimensão de vida. Numa nova dimensão onde ele vai falar que aonde há o Espírito de Deus, aí é liberdade. Liberdade para quê? Para o camarada poder viver quem ele realmente nasceu para ser. Porque a religião, ela coloca alguns formatos na gente. A religião, ela tenta te impor até mesmo a sua profissão. A religião, ela quer falar da roupa que você tem que usar. A religião quer falar do jeito que você tem que falar. A religião vai falar de um monte de coisa que não foi o que Deus projetou para você. Não foi o mundo que Deus fez para nós vivermos e manifestar o Espírito dele. Então a religião o que é? Não pode isso, não pode rapar a cabeça, não pode ter tatuagem, mulher não pode cortar o bigode, não pode nada. Eu falo que a religião não deixa o cara ter barba, mas a mulher pode ter bigode. Já percebeu? A religião faz isso. Não deixa nem a mulher rapar o pelo da perna, gente. A mulher sai igual um gorila para a rua, porque a religião não... Regra. Percebeu? Agora ele vai falar assim, a partir do momento que você se relaciona com o Espírito, você começa a viver uma vida de liberdade. Não, mas agora então, se eu viver no Espírito, eu vou poder encher a casa, fumar maconha e prostituir. Não, porque se você faz isso, vou dar um exemplo para você. Um peixe, vamos dar um exemplo, um peixe. Um peixe, ele foi feito para viver dentro d'água. Então, enquanto o peixe está vivendo dentro d'água, ele tem liberdade. Mas a partir do momento que eu tiro o peixe dentro d'água e coloco ele no sofá de casa para assistir televisão, ele tem liberdade? Não, ele vai morrer dentro de poucos minutos. A mesma coisa acontece conosco. Se você vai querer viver uma vida fora de Cristo, com certeza vai vir a morte sobre sua vida, não uma morte física em primeiro lugar, mas uma morte espiritual, uma morte de alma, uma morte dos seus sonhos, uma morte de tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Porque você não vive em liberdade. Então a liberdade que eu vivo no Espírito, ela vai até me dizer assim, olha o que é viver no Espírito. Já não é mais não pode, já não é mais não toques, já não é mais não olhes.
A vida que a gente vive no Espírito é: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Vida no Espírito. Então, quando você tem uma vida no Espírito, você reconhece a voz do Espírito, você até erra. Mas no mesmo momento vai falar que vai bater uma tristeza em você. 2 Coríntios capítulo 7, a partir do verso 9, vai falar assim: porque a tristeza, segundo o mundo, traz uma tristeza que produz morte. Mas a tristeza, segundo Deus, segundo o Espírito, produz arrependimento e vida. Então, quando eu estou ligado no Espírito, eu faço algo que desagradou a Deus, vem aquele peso no meu coração. Mas daí eu falo: Senhor, eu não vou fazer mais. Mas não é eu não vou fazer mais e amanhã está fazendo de novo. É eu não vou fazer mais e crer nessa palavra, porque o Espírito só vai operar em nós a partir do momento que nós crermos. Então a gente vive, sabe? A gente não vive uma plenitude do Espírito porque a gente não crê. Eu estava falando aqui outro dia, o que Deus comissionou a gente? Ó, a partir de agora o meu Espírito está em vocês e o meu Espírito é vida. Então, se você tem vida em você, você é capaz de transferir vida para outras pessoas. Então aparece o enfermo aqui. Aí o camaradinha, crente pra caramba, como eu falo, na sua humildade gospel, ele coloca a mão na cabeça do indivíduo e fala: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor cura ele. Que fé é essa? Quer se esconder atrás da figura de Jesus? Ele já te colocou como um representante dele nessa terra e falou: cara, coloca a mão sobre os enfermos, declara cura sobre a vida deles e eles vão ser curados. Ah, pastor, mas eu coloquei a mão sobre o cara lá, criei e não foi. Cara, não é problema seu, é problema de Jesus. Você foi chamado simplesmente para representá-lo, você não foi chamado para ser Deus. Se ele não curou, tem algum motivo, e talvez ele não tenha curado naquele momento, talvez ele vá curar lá no outro dia. Nós somos muitos imediatistas, e pelo fato de sermos imediatistas, a gente não faz aquilo que o Senhor nos comissionou para fazer. E quando eu não coloco em atividade aquilo que Deus colocou na minha vida, aquilo vai o quê? Aquilo vai perdendo o sentido. Você não perde o Espírito, mas a sua percepção começa a ficar frouxa. Então o que Deus falou? Aquilo que é depositado em você, você tem que multiplicar, ou seja, não é multiplicar na maneira de aumentar aquilo dentro de você. A manifestação daquilo cada vez vai ser maior. Vamos usar como exemplo a parábola dos talentos. Onde Deus ele dá um talento, ele sai e fala: ó, eu vou vir cobrar daquilo que eu depositei sobre sua vida. E o que Jesus falou para nós? Lá no capítulo 14 de João: eu vou para Deus e vou deixar sobre vocês quem? Um consolador, que é eu, sou eu em forma de Espírito, para que você possa fazer coisas até maiores do que eu já fiz. Vamos lá abrir em João 14. Já estou finalizando, tá, gente? E hoje que eu estou falando finalizando, não é palavra de pastor não, tá? João capítulo 14, a partir do verso 17. Olha lá. Verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador. Esse outro é uma palavra grega chamada halos, que é outro da mesma espécie, tá? Porque existe uma palavra grega chamada heteros, que é um outro parecido com aquele, mas de outra espécie. Então eu vos darei outro consolador, a fim de que esteja para sempre. Ou seja, caiu por terra aqui que esse negócio que falar com o Espírito saiu de dentro de você. Então eu estou deixando para que fique convosco para sempre, forever. O Espírito da verdade. Aqui é tudo, aqui é church. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê. Ou seja, o mundo ainda não nasceu de novo, não tem uma percepção espiritual para poder ver esse Espírito.
Só que você não é assim. Nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Por que ele está falando estará? Porque ele não tinha morrido ainda, então ele está habitando convosco, ele estava habitando no meio deles, mas ainda ele não estava com ele estará a partir do momento que eu me entregar na cruz. Isso já aconteceu, a gente já está no futuro aí, a gente está na bênção. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha a interação, olha aqui que coisa louca. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, uma medida para ver o quanto você o ama é o quanto você guarda os mandamentos do Senhor. Não é porque você guarda que ele habita em você, não, ele já habita em você, mas a gente começa a ver a tua medida de amor pelo Senhor, o quanto você guarda os mandamentos dele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te não a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, o que é a manifestação do Espírito Santo? É permitir que o Espírito Santo venha nos ensinar. Ele é um ensinador. O que é qual a principal característica do Espírito Santo? Ele é um consolador. Ou seja, se você está no meio da prova, se você está no meio da aflição, e você aí está preocupado, você está agitado, acalma o teu coração e permita que ele console o teu espírito. Permita que ele console a tua alma. Ele veio para isso. Quem é o camarada que manifesta mais o Espírito Santo? Aquele que tem a maior capacidade de ser consolado. Quem que está manifestando mais o Espírito Santo? O cara que está fluindo nos dons aqui? Não. Aquele que tem a maior capacidade de ser consolado. Você já foi em enterro de crente, mas de crente da irmãzinha do coque? Eu fui no enterro da mãe da minha esposa. Ela é a irmãzinha do coque. Então, ela era tão irmãzinha do coque, tão ungida na oração, que orou, ela arrumou um cara bonito, assim que nem eu. Foi bastante oração, né? Então, bastante jejum e tal, para arrumar uma coisa dessa aqui. Tá? Então, eu fui no enterro da sogra, e na hora que eu chego lá, estava a galerinha cantando um hino e tal, mas você não via ninguém chorando de tristeza. É lógico, existe aquela coisa da perda, mas era um ambiente diferente, era um ambiente de consolo, era um ambiente de paz espiritual, era um ambiente em que a despedida do corpo doía, mas sabendo que ela estava indo para um lugar muito melhor, e aquilo trazia consolo para a vida daquelas pessoas. A mesma coisa Deus quer fazer conosco. Ele quer trazer essa manifestação não apenas para você falar em línguas, não apenas para você operar dons. Ele quer fazer com que esse Espírito se manifeste, para que você seja consolado, para que você tenha a capacidade de colocar diante do Senhor as tuas mais íntimas aflições, aquilo que te perturba. Coloca diante do Senhor e larga a mão daquilo. A gente precisa aprender a confiar. Esse Espírito que está em você, ele é consolador, ele é vivo, ele quer te transformar e quer te ensinar. Às vezes a gente quer deixar algo, quer entregar algo para o Senhor, mas o Senhor já pegou e você fica puxando com a mão. Coloca na mão do Senhor, vira as costas e vai embora, e seja consolado pelo Espírito Santo.
Deixa nas mãos do Senhor e vai embora. Você não vai poder, a partir do momento que está nas mãos do Espírito, você não pode fazer mais nada. Porque Ele já está transformando. E se você tenta tirar das mãos do Espírito, você pega aquilo em processo de transformação e não vai servir para você, vai voltar até estragado. Porque Deus, Ele desconstrói as coisas para poder te entregar algo novo. Quando você entrega para Deus, Ele começa a destruir, você pega aquilo mais destruído do que você entregou. Percebe que pessoas estão lutando por algumas coisas, mas não conseguem entregar. Então você vê que a pessoa está na pior, mas parece que depois ela se arrepende, ela tenta ir lá pegar algo das mãos do Senhor, ela pega mais estragado do que era, ela se afunda mais do que estava afundado. É de dentro para fora.